Mais cedo, nós noticiamos que na manhã desta sexta-feira, a cidade registra mais um óbito pela doença por Covid, chegando a 35 mortes na cidade. Apenas nesse mês, nesse início de janeiro, foram 4 mortes, a quinta nesta manhã. Também teve ontem a morte de uma pessoa de Tabatinga. Quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, falar sobre os gráficos, sobre esses aumentos nos números, é o Lucas Marchione, que está sempre presente aqui às sextas-feiras, que traz essas informações em imagens, de uma forma que possa ficar mais claro para a gente visualizar o avanço da doença, as alterações, as oscilações. Bom dia, Lucas. Bom dia, Samara. Bom dia a todos e todas. Queria mais uma vez agradecer por poder participar aqui e trazer um pouco de informação para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui. É um janeiro triste, né, Lucas? Que ficamos um bom período em dezembro, desde 5 de dezembro sem registro de mortes, e então essas mortes repetidas, né? É triste, né? É sempre o gráfico que eu não quero trazer, né? Quando eu não tenho óbitos na semana, eu comemoro em não trazer, né? Esse gráfico aqui para refletir quantos óbitos nós tivemos, mas essa semana a gente não só teve um, como novos 4 óbitos, né? Infelizmente, a gente vê que esse vírus não é uma simples gripezinha, né? Não, tem que ser levado a sério. Vamos iniciar então com o total de casos confirmados em Matão. O gráfico para quem está nos acompanhando pela TV e pelo Facebook, nessas imagens coloridas, Lucas. É isso mesmo. Esse gráfico eu sempre trago para dar um panorama geral de quantos casos a gente teve confirmados desde o início da pandemia, né? São 3 curvas. A curva mais embaixo, ela está em azul. Ela mostra quantos casos oficiais que nós tivemos. Nós chegamos a 568 casos nessa semana, oficiais. Essas são as metodologias confirmadas lá dentro do hospital. Já casos em laboratórios particulares, essa curva em vermelho, a gente chega a 1.031 casos nessa semana até a quinta-feira, né? Até ontem que eu registrei os últimos casos. E somando os dois, o total de confirmados, nós chegamos a 1.599. Para quem está assistindo e está podendo ver a curva, a gente percebe que teve uma inclinação um pouco maior. Sim. A gente vê que nesse começo de ano, a curva cresceu mais rápido do que estava crescendo normalmente. Isso é um péssimo sinal, mas é um sinal que a gente já esperava, infelizmente, por causa do fim de ano. Então é por isso que é tão importante as pessoas, nesse momento, agora conseguirem, se puderem, manter isolamento, agora especialmente depois de Natal, Ano Novo, que as pessoas vão começar a transmitir com maior facilidade, porque elas tiveram maior contato nesse fim de ano. Certo, Lucas, realmente, principalmente o gráfico, o índice em amarelo, a curvinha amarela, dos 1.599 total de confirmados, realmente é ascendente e chama bem a atenção. Agora seguimos para o próximo gráfico, novos casos oficiais por semana em Matão. Esse assusta bastante, né, Lucas, para quem está visualizando. É isso mesmo. Esse gráfico é o que que a gente olha e fala, agora dá para entender o que a gente estava falando de novos casos no começo de ano após as festas, né? Quando a gente falava que, gente, nas festas, o vírus se transmite pelo contato entre as pessoas, e se tiver maior contato entre as pessoas, vai transmitir mais, a gente vê isso, é um reflexo de como a gente agiu no final de ano, né? A gente já faz pelo menos quase 3 meses que a gente vinha de menos de 20 casos registrados por semana, né? Nosso maior número tinha sido 14, e a gente chegou essa semana com 30 novos casos. Isso já infelizmente era esperado, mas não é uma coisa que a gente fala, é esperado, então tudo bem. Não é. É esperado e dá pra gente resolver isso e diminuir. Reverter, né? Dá pra gente diminuir o número de novos casos. A gente vê que as internações no hospital aumentaram muito, tanto de UTI quanto de enfermaria. E a gente vê também que os novos casos, eles aumentaram, assim,
a valores que nós víamos no período mais alto da pandemia aqui na cidade. Nós tivemos esse pico de 50 casos em julho e um outro pico em setembro também em torno de 30 casos. E agora, em janeiro, 30 casos já registrados, sendo que nem finalizamos ainda, né? Exatamente. Então é bem preocupante mesmo. E o total de óbitos por Covid-19 em Matão, esse também entristece, né, Lucas? Esse é o dado que como comentei, é o mais triste de trazer, né? Porque por mais que a gente veja por números, né? E já no Brasil já passaram de 200 mil vidas perdidas, cada número tem um nome, né? Cada número é mãe, é pai, é filho, Isso. é conhecido, é amigo, é irmão, é irmã. E essa semana nós tivemos novos 4 óbitos, nós chegamos a 34 óbitos. A gente veio desde o começo de dezembro sem novos óbitos e agora a gente teve 4 numa semana só. Hoje a gente marca mais o quinto, né? Mas meus dados vão até ontem, né? Esse novo óbito de hoje vai ser considerado para a próxima semana. E, é triste, né? A gente comenta que esses óbitos vêm de 15 a 20 dias após a contaminação, que é quando o período se agrava realmente, né? E a gente vê que isso bate bastante com as novas festas de Natal, né, que tivemos no ano Exatamente passado, pós as Ano Novo, né? aglomerações. E hoje, dia 15, exatamente pós. Outra coisa que dá para observar no gráfico, Lucas, é que ele tem uma sequência de 10 para 12 casos, de 23 para 25, e esse salto, né, agora em janeiro, de 30 para 34, sem levar em conta o mais um que teremos, né? Então, também tem esse pico de mortes que também é um alerta, né, Lucas? É um É, alerta. exatamente. Quem estuda os números, os casos, a gente não faz previsão com o que a gente chama de futurologia, né? Que a gente vai inventando e vai tentando achar. A gente vai, com base nos dados que a gente conhece, com o tipo de informações que a gente conhece, a gente consegue imaginar quais são o, quais são o resultado das nossas ações, né? Não é por achismo, e não é porque a gente quer que aconteça isso. Quando a gente fala, gente, por favor, mantenha hábitos de higiene, distanciamento social, evite contato com pessoas próximas, né? É porque a gente já sabe o que pode acontecer. E a gente vê que, infelizmente, acontece, né? A gente vê que quando as pessoas se aglomeram, e a gente viu nesse final de ano, que as pessoas se aglomeraram para comemorar, é como se não estivéssemos na pandemia, né? Como se a gente ouviu bastante, como se fosse o último Natal, o último Ano Novo, e infelizmente a gente guarda consequências disso, né? Mas tem como a gente evitar ainda, não está perdido. Quando a gente fala sobre isso, olha, esses são os exemplos que a gente tem. A gente pode, a partir de agora, continuar a seguir esse mesmo exemplo, ou a gente pode mudar como nós estamos vivendo para a gente não tenha tantas consequências negativas. Certo, Lucas. Acredito que provavelmente hoje o governo do estado de São Paulo deve regredir as regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica, viu, Lucas? É isso devido à piora nos indicadores, né, do Covid-19. Vai haver uma reclassificação do plano que era prevista para ocorrer em 5 de fevereiro, foi antecipada para a tarde de hoje. Então, já vemos essas ações, né, para tentar mudar, reverter o que está claro, o que está acontecendo, que não tem como não ver, como não ter uma atitude, tentar mudar, fazer alguma coisa. Eu acho que é bem isso, né, Lucas? Partindo de cada um, partindo de todos, né? Exatamente. Se eu posso dar um último recado Por aqui, favor. é o contexto geral quando a gente olha para o Brasil, né? A gente está cansado realmente desse isolamento, a gente está cansado de ter que ficar trancado em casa. Muitas pessoas estão vivendo uma situação econômica difícil, mas isso é causado pelo vírus, porque o vírus chegou aqui e no mundo todo ele trouxe essa situação econômica difícil, principalmente para quem já tinha maiores dificuldades. E
A gente precisa olhar para o Amazonas, para Manaus, e entender aquilo como um exemplo do que ou a gente quer imitar, ou daquilo que a gente não quer fazer. E eu imagino que as pessoas, todo mundo concorde que a gente não quer fazer a mesma coisa que lá. Algumas semanas atrás, o governo de lá decretou um isolamento mais rígido e a população se manifestou contra, foi para as ruas, alguns políticos muito mal intencionados, e eu digo aqui com toda a certeza do mundo, que não sabem o que estão falando, comemoraram que a população se manifestou contra, que é isso mesmo, que tem suas liberdades, e agora a gente viu qual que é o final, né? Nós chegamos a um colapso lá em Manaus, não tem oxigênio para todo mundo, pacientes morrendo por asfixia. Isso é triste, mas é uma realidade, né? A gente tem que falar sobre isso. E qual foi o que o governo teve que fazer? Isolamento, trancar todo mundo dentro de casa. Então, na prática, quando a gente fala de, gente, se a gente deixar tudo, o final vai ser o mesmo, vai ter que trancar todo mundo dentro de casa porque vai entrar em colapso, e quando entrar em colapso não vai ter como deixar todo mundo circular, por que não trancar o pessoal um pouco antes para que não entre em colapso e a gente consiga depois reabrir? Porque agora, se a gente olhar na prática, quanto tempo a gente vai ter que esperar lá em Manaus para que o sistema de saúde se estabilize para que volte até os contatos próximos com as pessoas normalmente? Então, quando a gente fala de medidas de restrições, e a gente fala aqui bastante no estado de São Paulo, porque é onde a gente vive, a gente tem que pensar que elas não são para agora, elas não resolvem o problema agora, elas resolvem um problema daqui 15, 20 dias. Então, é difícil, a gente entende, tem pessoas que dependem disso, mas que, infelizmente, o vírus veio para isso e é o que ele sabe fazer, contaminar pessoas. Muito bem, Lucas, muito obrigado. Tá dado o recado, viu? E essas são as informações. Esperamos na semana que vem, na próxima sexta-feira, que sejam mais tranquilas e que não tenhamos tantos óbitos, né, Lucas? Muito obrigada, viu? Um bom dia Exatamente. para você e um ótimo final de semana. Abraço para vocês. Muito obrigado.